Do sonho à conquista, há muita vida real pelo caminho. A jornada até a aprovação não é fácil. Entre trabalho, estudos e compromissos diários, o tempo parece nunca ser o suficiente. Sem falar no medo de não dar conta ou na ansiedade de por onde começar. Mas uma coisa é certa: o que impulsiona todo mundo a seguir em frente é o sonho, o desejo de construir uma carreira sólida, de conquistar estabilidade, de abrir as portas para uma nova etapa na vida. No CEISC, sabemos que sonhar é o ponto de partida, mas é o aprendizado, o planejamento e a estratégia que transformam o sonho em realidade. Por isso, ensinamos as pessoas a aprender, de verdade. Somos especialistas nisso. Nosso jeito de ensinar vai além do conteúdo técnico. Aqui, a gente entende o seu ritmo, suas dúvidas e sua realidade. Preparamos você não só para passar nas provas, mas para enfrentar os desafios de uma carreira inteira. Porque no final, o verdadeiro sucesso é mais do que passar em um exame, é transformar o seu futuro. Cada vez que essa transformação acontece, temos a certeza de que o nosso sonho também se tornou realidade. Imagina um lugar onde o aroma de um café especial se mistura ao sabor intenso do chocolate artesanal. Um espaço acolhedor no coração de Santa Cruz do Sul, feito para quem aprecia momentos de qualidade. Na Caterino, cada detalhe é pensado para transformar o seu dia em uma experiência única, seja para uma pausa rápida, um encontro especial ou simplesmente para aproveitar um instante só seu. Mais do que café e chocolate, oferecemos um ambiente onde o sabor e o bem-estar caminham juntos. Caterino Chocolate Premium, um convite para viver o melhor da vida em cada momento. Na rua 28 de setembro, número 200, no centro de Santa Cruz do Sul. Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui gravando mais um podcast, esse Papo de Basquete, aquele podcast que a gente sempre faz análise dos jogos do União Corinthians, do CEISC União Corinthians, sempre os 2 últimos jogos, né? Não vai ser uma análise muito legal, mas teremos que fazer para fazer a leitura do que está acontecendo nessa reta final da fase de classificação para os playoffs. Agradecimento aos nossos patrocinadores, um abraço forte ao Adriano Ferrugem, Caterino Chocolates, ao professor Nidal, CEISC, e show por estarem juntos. Aqui ao meu lado hoje ele, Jaime Frederico, nosso repórter de quadra, setorista. Tudo bom, Jaime? Tudo bem, Cruxem, tudo bem. Um bom dia, boa tarde, boa noite, a nossa audiência, os nossos espectadores do podcast. Geralmente, quando o atleta ele sempre ouve no desenvolvimento da carreira dele, na categoria de base dos treinadores, Cruxem, que apesar das derrotas, sempre tem algo bom a se tirar, né? Mas eu acho que hoje, para falar dos 2 últimos jogos do União Corinthians, a gente vai tirar leite de pedra, né? Exatamente, a gente vai ter que fazer algumas análises positivas, porque elas podem até existir, né? Ou vão existir, né? Mas a gente tem que ser um pouco, eu não digo a terra arrasada, mas realista. Exatamente, crítico, né? Porque acho que a nossa crítica é uma crítica construtiva das nossas análises. Possivelmente muita gente não vai concordar, muita gente vai concordar. A gente está aqui por isso, que é o intuito do podcast. Vamos lá para sábado de tarde, feriadão, sábado de aleluia, Fortaleza, 4 horas da tarde. 10 pessoas no CFO. Devia estar um calor danado, né? A gente imagina como que é o Nordeste brasileiro. Feriado também, né? Exato. Mesmo horário que tinha jogo do Fortaleza também. Exatamente. Do futebol. Exatamente. E aí a gente tenta contar a história do vice-lanterna, que vem despedaçado para jogar contra o CEISC União Corinthians. A gente, sem contar com o Holloway, que teve uma torção do joelho, do tornozelo, sem contar com o Isaac, que esse sim preocupa porque é uma lesão muscular. E aí o time que se monta, se vai para a quadra com o Góes no lugar do Holloway, né? E a gente vai para aquele jogo onde que a gente vê um primeiro quarto jogo de compadre, né? Eu usei esse termo. Exato. Troca de cestas, todo mundo tranquilo, indo de boa.
a gente sem fazer pressão nenhuma na bola, eles também não. A gente, sabe, ora bola de fora, ora bola na área pintada. Parece um rachão assim, mais, de final de semana. Mais de final de semana, exato. A gente sabe que o Fortaleza tá nadando, tá flutuando nessa zona aí de... É importante ressaltar, né, Cruxem, que eu ia falar, né, nadando essa zona, perto da zona do rebaixamento. Exato. O Fortaleza, nessa reta final, antes desse jogo, estava apenas uma vitória à frente dos times da zona do rebaixamento. Faltando aí 4 jogos. Ou seja, na degola. Precisava vencer uma partida também. Então ia por tudo ou nada nesses jogos finais. Mas pode concordar comigo que no interior de cada jogador e tudo mais, dentro da tabela que se apresentava, um jogo em Fortaleza, um jogo em Campina Grande, qual que é o mais maleável para mim poder... Do Fortaleza, óbvio. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente foi para o segundo quarto, meio que novamente, daqui a pouco um pouco de área pintada, bola no Devon Scott, aquela bola de joga de costas do pivô baixo com o Fabrício Veríssimo, né? Mas aí os caras dão uma ligada no placar e abrem uma diferença. Principalmente com o Gabriel, né? Matando as bolas de 3. E aí que eu ia me reportar. Aí o Gabriel entra no jogo, vai para ataque, mete uma bola de 3, a gente vem, erra. Fortaleza vai para ataque, mete outra bola de 3 no mesmo lugar na frente do banco e a nossa defesa apática de braços baixos e tudo mais. Aí eu tive que escutar lá no bate-bola do Master, né? Pô, mas quem é o Gabriel? O cara teve no Jogo das Estrelas. No torneio de 3 pontos. O cara teve no torneio de 3 pontos. Pô. O cara bobo não é. Aliás, hoje, se alguém ficar parado na tua frente com o braço assim, se o cara tá treinado, vai servir de alça de mira, né? Exatamente. E foi o que aconteceu. Aliás, não teve nem braço. Porque os braços estavam... Ora foi o Devon Scott, que chegou tarde, ora foi Góes, que chegou tarde, ora que foi Veríssimo, que chegou tarde, e ele castigando e sangrando a gente. E aí vai para a terceira bola, sabe, dele, não do time, né? Da terceira bola que chega nele, e ele chuta de 3 e converte de novo, sabe? E aí, pô, aquela diferença abre e eu falo, cara, não acredito que isso vai acontecer, né? E um placar altíssimo. Fomos para intervalo com 40 e poucos, quase 50 pontos no placar, né? Eu não lembro a diferença, acho que foi 2, 3 pontos. Foi questão de, deixa eu até... Dá uma confirma aqui, a gente foi perdendo de 5 pontos. 5 pontos. 5 pontos. Eu falei 4, 5 pontos. A gente foi para esse intervalo perdendo 5 pontos. Aí volta para o terceiro quarto, né? Aí sim, muitas vezes alternando alguma jogada de defesa de zona que eu tenho gostado, até porque eu acho que é a leitura que o técnico está fazendo, porque ele está vendo que na competição, Jaime, forte na marcação individual, ele não está conseguindo segurar time nenhum. Exatamente. E aí ele passa para a zona. A gente viu esse problema mais crítico no jogo contra a Unifacisa, né, que a gente apontou mais essa situação, que alguns jogadores eles pecam muito, tem na parte defensiva muito precária, principalmente na briga, nos bloqueios, Nate Barnes, André Góes, o Davi Rosseto também. Hollowell também. O Hollowell não passa tanto por esse tipo de jogo, né, do bloqueio, mas porque é um jogador maior e defende mais embaixo da cesta. Mas caras que nem o Davi Rosseto, que nem o Nate Barnes, o Jonathan no último jogo também me preocupou bastante dessa parte. Não conseguem sair junto no bloqueio. E aí, eles não conseguem pressionar junto. E aí, por 2 vezes no jogo de Fortaleza, por 2 vezes, a gente vem e traz o jogo. Uma vez acho que é 2 pontos e outra vez é o jogo de empate, né? Mas aí que parece que a gente não consegue assimilar que, cara, o trazer o jogo pro empate, tu nadou, sei lá, tu fez um esforço físico, mental, psicológico, sabe, para tu conseguir trazer aquilo. Cara, não vai ser em 2 ataques seguintes que a gente vai abrir 10, 12 pontos, até porque o jogo se criou de uma tal maneira que o time do Fortaleza gostou do jogo. Tava jogando tranquilo, tava jogando sem responsabilidade nenhuma. A gente viu um pivô de aproveitamento de 15% na linha dos 3 pontos, o Bernardo da Silva, fazer 2 bolas na partida. E o Corinthians tratou como naturalidade. Exato, aceitou. Coisas que eu vejo o time adversário, né? Seja o Fortaleza, seja o Unifacisa, né? Fazerem com que o jogador do Seis, que é o União Corinthians, tenha que sofrer, tenha que suar sangue, muitas vezes, para tentar romper. Pô, eu vejo muitas vezes o Devon Scott chocando lá embaixo, tomando porrada, batendo, né? Ou um chute de uma lateral que, cara, ele foi trabalhado demais e quando chuta o cara tá com um sovaco na cara.
E a gente não, a gente aceita, os caras vêm, chutam bola, fazem bolinha, trocam e tudo mais, né? E uma apatia que foi indo e contagiando. E eu falava, cara, esse jogo vai pro final, mas vai pro final que eu não tô sabendo o que vai acontecer nesse jogo. E a gente correu, Jaime, todo o terceiro e quarto atrás do Fortaleza. Exatamente. A gente não teve um momento que a gente empatou, passou 5, 6 minutos. Na verdade, teve um momento que empatou o jogo. Empatou, mas tudo bem. Teve uns 3, 4 ataques que o União Corinthians manteve o jogo empatado, mas desperdiçou bolas no ataque com erros bobos de erro de passe, ou acabou forçando um arremesso quando não precisava. Quando tinha a oportunidade de passar à frente do placar, o União Corinthians não teve tranquilidade. E outra coisa que eu vejo, né? O passar à frente quando o jogo está empatado não precisa ser necessário, ou 1 ponto atrás, não precisa ser necessariamente, ou até 2 pontos atrás, uma bola de 3 pontos. Essa bola pode ser trabalhada no ataque, ela pode girar mais. Eu tenho cobrado muito isso, eu tenho falado muito isso nas nossas jornadas, que eu não consigo ver esse time jogar espaçado. Alarga a quadra, abre a quadra, nós temos bons manejadores de bola. O Roller, não vamos falar do jogo unifacista porque ele devia estar muito mal fisicamente. Sim. Porque perdeu, sei lá, 4, 5 bolas. Mas o Roller, daquela maneira que ele tem, de fazendo, né, o crossover dele, ou indo de costas e jogando e levando seu marcador e tudo mais. Mas se a quadra estiver aberta, ele vai ter mais facilidade ainda para fazer. Exatamente. Mas o time fica fechado. Então joga aquela bola no poste baixo pro Roller. O cara que. O lado oposto, em vez de abrir lá pro 3 pontos, ou em vez de ir pra cabeça, ele parece que ele fica ali. Aí o Jaime tá marcando o Roller, tô orando com ele. O Cruxem tá marcando o outro aqui do lado. Eu dou 2 passos para dentro e vou ficar fazendo sombra em cima do Roller. Eu tenho mais um jogador que atrás. A gente não espaça a quadra. Se espaçar a quadra, a gente vai ter vantagem, inclusive, até no próprio Barnes, que tem um manejo de bola muito grande. Mas aí, Jaime, a gente cai na mesma jogada de ataque que a gente vem fazendo todo o retorno. E mais uma vez, e aí eu falo que eu acho que isso são cartas na manga que a comissão técnica tem. Tu não mexe no sistema do jogo numa temporada. Não mexe. Isso seria ridículo, crítico, se tu pegar a NBA hoje, se tu for para a Euroliga, for para a Argentina e tudo mais, as equipes são construídas dentro de um sistema vendo cada potencialidade de jogador. Pronto. Foi feito o sistema para esse time? Foi. Ele jogou de uma tal maneira no primeiro turno, né? Jogou. Quem? Poste na cabeça com o Devon Scott para jogar lá embaixo, ou dar o flash na cabeça. Poste embaixo pro Roller. Poste embaixo pro Fabrício. Corta a luz na cabeça pro Hetzheimer abrindo para 3 pontos. É essas jogadas que nós temos. A gente tem possibilidade do Veríssimo jogar poste baixo, rasgar, né? Alguma bola que sobre pro Góes, né? Aí vamos pro retorno. Aí chegamos no retorno, as mesmas jogadas. E aí, será que o meu adversário não vai lá botar um DVD, um pendrive, reúne todo o pessoal e fala, olha, vamos ver o jogo. Olha lá, o Jaime está fazendo isso, o Cruxem faz aquilo, tem que minimizar o Jaime, tem que tirar o Cruxem. E a gente fica um time extremamente fácil de ser marcado. Às vezes eu tenho a impressão também que pode existir uma linha de jogo, mas essa linha de jogo contém vários tipos de variações, né, Cruxem? Eu já vi vários treinadores fazerem isso, né? Um estilo de chegada no ataque, um estilo de defesa que pode ter diversas variações dentro desse mesmo sistema. Mas me parece que a União Corinthians não tem isso, né? Realmente para por aí, onde tu falou, né, Cruxem? Dessas jogadas no pique com o Hetzheimer abrindo para 3, ou com o Devon Scott jogando de costas para cesta, mas sem muitas variações dentro disso, que deixa o time do União Corinthians bem mais previsível do que a gente queria. E aí a gente foi para o ataque com 2 pontos de diferença, o jogo faltando 1 minuto e 50 e poucos, e aí na primeira bola que teve esse pique, o Hetzheimer abriu, vinha de uma partida excelente contra o Flamengo, 2 pontos atrás. Ele chuta uma bola de 3. No segundo 6 de ataque. Não tinha mais que 6 segundos daquele ataque. Ele chuta a bola de 3.
Aí o Leandro Siqueira na volta, pô, saiu de dentro a bola. Perfeito, realmente saiu de dentro a bola. Se cai, a gente está abençoando ele, botando... Mas, cara, 2 pontos atrás, jogando na casa do adversário. Cara, vamos trabalhar essa bola, vamos botar um piano nas costas, vamos tomar uma porrada, vamos pro lance livre. A pressão tava do lado de lá, né? Quando tu tá encostando no jogo. Exatamente. Né? Ou tu tem que fazer com que a pressão fique do E aí o time que adversário. aconteceu? A gente errou, eles vieram para o ataque e tomaram uma falta. Que foi aquela falta que faltava 1 minuto e pouco, que deu problema no cronômetro, parou todo o time, a gente ficou comentando e fiquei pensando, o cara podia dar uma esfriada agora, né? Ele, de repente, podia errar esses 2 lances livres. Aí ele mete um, mete outro, vai para 4 pontos. Aí vai para 2 posses de bola. Aí a gente vai para ataque e erra. Eles vêm para ataque, a gente rouba uma bola. A gente vai para ataque, erra de novo. Uma bandeja, a gente erra de novo a bandeja, e aí no rebote alguém dá um tapinha para fora, vem na mão do Hetzheimer, ele pega a bola e chuta, sei lá, da linha dos 5. Quando ele chutou, já terminou o jogo, a bola caiu e ainda validou a cesta. Um jogo, sabe, sem... Eu, para mim, fiquei chateado porque eu vi um jogo, parece que... às vezes eu me dou o luxo de ir lá nas redes sociais e ler alguma coisa, né? A gente sabe que isso é muito passional, né? Terra de ninguém, eu falo. Mas alguns comentários que tem muito a ver, cara. Alguns comentários dizendo assim, escuta, alguém já falou a importância dessa camiseta para esse time? E aí eu falo pela história e falo pelo momento agora. Exatamente. A história que aconteceu e o momento agora. A gente põe 4.000 pessoas no ginásio, cara. Exatamente, eu ia dizer, pela massa que vai pro ginásio Exato. todo jogo em casa. Será que o pessoal se toca disso? Será que o pessoal pensa lá e diz, cara, não vou chutar essa bola de 3 pontos, porque não, eu vou arriscar, eu vou para uma bola de segurança, vamos botar no meu colega que vai jogar mais lá embaixo. Pô, a gente está sem o Holloway, que é um cara que fuça, que é fuçador e tudo mais. Vamos buscar... Cara, a gente não tem essa consciência. E aí, sem essa consciência, a gente demole. E aí termina o jogo, cara, todo mundo se cumprimentando, sabe? Não vejo ninguém jogando a prancheta no chão, dando uma porrada na bola. É a impressão, Cruxem, mais uma temporada que passa e ficou evidente quando o União Corinthians conseguiu construir elencos mais fortes desde a última temporada, que a identidade do time não surge de algo dentro do elenco, dentro dos jogadores. A identidade do time é a torcida. Exatamente. E aí, quando tu não tem a torcida do lado, o União Corinthians é um time sem identidade. Muito tu vai bem jogar colocado. longe de Santa Cruz do Sul. Aí eles devem ter fechado a mala, ido pro hotel, ficar em pé da cara, aí tem que ir para Fortaleza, pegar um voo, acredito que tenha voo direto para Campina Grande. Chega em Campina Grande e aí eu falo, né, no meu comentário inicial, que eu demorei 34 rodadas para me tocar que o time joga No 19º jogo fora de casa. de uma maneira fora de casa, de uma maneira dentro de casa. Apesar das 5 vitórias que a gente teve, né? Que foi o jogo, para mim o melhor jogo foi o de Caxias, realmente, que a gente jogou muito bem, né? Aí a gente, com o Holloway, mais ou menos a meia boca, mas aí um jogo completamente diferente. Um jogo com um time que estava brigando, está brigando com a gente na mesma posição. Era briga direta por posição. Joga a gente lá para baixo. E aí, cara, poxa, eu vejo a gente mais uma vez, né? O time extremamente individualista. A bola muito tempo na mão do Barnes. Pique daqui, pique de lá, vai e volta e tudo mais. Aí quando o Barnes, que ele conseguiu fazer contra a Fortaleza, ele não conseguiu fazer, Jaime, contra o Unifacisa, porque quando eu dobrava nele o Leal ou Serjão, né? Não, outro pivô. O Felipe Carlos. Gerson. E também tinha o cara também, que dobrava várias vezes. Mas além do armador, o Leal e o Gerson dobravam em cima dele com os braços assim, cara. Então ele não tinha mais essa bola de opção para dar direto, passe direto ou passe picado pro Devon Scott. O que ele tinha que fazer? Muitas vezes ele ficava num pé só, quase se desequilibrando, ele tinha que dar bola para lateral. Aí então o homem saía lá de baixo para vir para a lateral aqui para receber essa bola. E aí era um passe lateralizado, mais fraco, um passe lateralizado, podia fora, interceptado muitas vezes esse passe, ou muitas vezes, como o Barnes dá esse passe desequilibrado, né, a bola saiu para fora. Quadrada. Vezes. E aí o placar dos 24, 12, 11, 10. Então a gente estava jogando contra a defesa dos caras que estavam agredindo e estava jogando contra o cronômetro, que também é nosso adversário. Aquilo, né? O União Corinthians movimenta a bola no ataque, mas movimenta com passes e com cortes que não fazem a defesa do adversário trabalhar. Desestabilizar. E aí quem está cansando é a gente que está correndo pela quadra, mas a defesa não está cansando. No contrário, a gente teve um cara que botou a bola debaixo do braço, que foi o Coelho, que fez o time correr o tempo todo. Exatamente. Inclusive teve uma bola que a gente foi para ataque,
não sei se a gente errou, ou foi um chute errado e tudo mais, que foi impressionante. O próprio Viana falou pra gente, olha a velocidade que o Coelho colocou e o Jimmy colocou. Né? O Coelho agrediu e deu passe pro Jimmy na lateral, o Jimmy subiu pra bandeja. Cara, a gente não tinha mais ninguém, porque pegou o time completamente parado. A gente não vai falar de comissão técnica, que o time tá despreparado fisicamente, que não é, porque a gente sabe que os jogos dentro de casa, o jogo vai pau a pau e os caras estão inteiros até dizer chega. Aí é uma consciência única, tua, de fazer. Mas aí, toma 10 pontos de diferença. Eu fiquei, esse placar não serve para nós. Foi a 11. Foi a 12, eu acho. Sim. Uma hora tu falou, 12 pontos. Eu falei, cara, esse placar não serve a gente tem que diminuir e tudo mais. Até porque é importante ressaltar, a União Corinthians poderia perder de até 7 pontos. Perfeito. Para não ser ultrapassado pela Unifacisa na tabela de classificação. Perfeito. Até porque a vitória aqui em Santa Cruz foi de 7 pontos. 8. Foi de 8 pontos. Não, foi de 7 pontos. Acho que foi de 7. E aí tinha que ser. Se fosse exatamente 7 pontos, aí eu não lembro qual é o outro critério que tem de desempate. Eu acho que era o saldo de cestas geral daí. Mas o primeiro critério de desempate da tabela de classificação, para quem nos assiste, e é importante para o playoff agora, é o saldo de cestas entre as equipes. Direto. Perfeito. Né? Aí, vamos lá. O Barnes no primeiro tempo, apagado, zerado. Zerado no primeiro tempo. Aí tu me chamou a atenção no intervalo. A gente 36 pontos, né, Cruxem? Sendo 26 de 2 jogadores. Exatamente. Eu ia falar isso. Devon Scott e Cárdenas. Aliás, o Cárdenas, para mim, é o melhor jogo dele na temporada até agora. Né? Mas aí 36 pontos, né? 26 pontos dos 2 jogadores, 10 pontos para distribuir entre o restante dos jogadores. Muita pouca produção, sabe? Do Góes, muita pouca produção de quem entrou, do Jonathan que entrou, muita produção do Veríssimo que estava lá dentro, né? E aí ficou concentrado o próprio Ritzheimer, e a gente ficou preso. O Holler tentou entrar, pegou a primeira bola de 3 pontos, chutou, meteu, falei, opa, acho que ele vai estar no jogo. Aí vem aquela sequência de erros, 6 erros consecutivos, sendo que 5 erros que nós tivemos, acho que foram 2 passes, 2 bolas do Holler que escapou dele, depois um passe errado não sei de quem, uma caminhada, o passe errado do armador do Barnes, acho que botou a bola para fora, jogou a bola para fora, né? É uma hora que eu cheguei até a tirar o fone na transmissão. Assim, que, exato. Tipo, caramba, como o time pode ser tão displicente, assim, desligado com a bola na mão. Exato. Aí de 6 bolas perdidas, 5 eles foram produtivos, em bolas de 2. Então, 10 pontos vieram de erros nossos. Então, 10 pontos de erros nossos é inacreditável. Aí, na 6ª bola, o Antônio chutou e errou. Mas aí a gente vai, briga e traz o jogo de novo. A gente faz todo aquele movimento de cansar psicologicamente, tecnicamente e tudo mais. Aí a gente traz o jogo. Aí, quando a gente traz o jogo, que a gente acha que o jogo está tranquilo e tudo mais, os caras vão lá e abrem de novo 8 pontos de diferença. E aí vem as bolas que eu falo que a gente não teve tranquilidade e cabeça no final, porque a gente não soube sustentar, Jaime, mais uma vez, a defesa. Outra coisa que eu quero destacar, e o Leandro Eguiart, ele falou bastante sobre isso ao longo da temporada também, Cruxem, e para quem nos assiste, a produção do banco do União Corinthians é crucial também para o União Corinthians ser competitivo nos jogos. Perfeito. A gente destacou a atuação de 2 jogadores titulares, o Devon Scott e também o Cárdenas. Mas os jogadores vindo do banco não estão entregando. Que não foi o que aconteceu contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo, o Igart, a primeira coisa que ele disse na entrevista coletiva, ele ressaltou 32 pontos do banco de reservas. Exatamente, eu escutei isso. Nos últimos 2 jogos. O banco de reservas contra o Fortaleza fez 9, apenas 9, de 93 pontos do União Corinthians, fez apenas 9. E no jogo contra o Unifacisa, apenas 11. E aí vamos para o final do jogo, né? Mais uma vez eu falo, jogadores que não têm a característica, e eu dei o comentário após o jogo falando sobre a montagem da equipe. O DNA da equipe é uma coisa muito importante. Essa responsabilidade tem que vir da comissão técnica e da diretoria quando contrata. Pô, eu vou contratar um cara que tem um DNA bom de defesa. Ele é um cara legal e tudo mais. Cara, eles conseguiram botar no mesmo time um monte de jogador que não tem essa cultura, não tem esse DNA. Não é que o jogador não quer nada com nada, tá de sacanagem, não vou marcar. Não está na cultura dele. O Holloway é um jogador assim, o Barnes é um jogador assim, o Rossetto virou um jogador assim, o Ritzheimer é um jogador assim, né? O Góes é um jogador assim,
Né? O Jonathan, nesse último jogo, demonstrou isso, apesar de ter entrado no último quarto. E nos 6 primeiros pontos que a gente fez no segundo quarto, quem foi responsável foi ele. Né? Ele não sustentou aquela última bola do Coelho. Cara, se tu olhar bem direito aquela última bola do Coelho, o Coelho jogou para ele mesmo. Sim. Ele fez crossover, ele levou para um lado, levou para outro, encarou o Jonathan, deu uma ombrada no Jonathan, o Jonathan desequilibrou, ele subiu de 3 pontos e chutou. Cara, ali se tu tem perna firme e tudo mais, gasta uma falta no cara no chão. Joga o cara, mas, pô, jogou para 2, joga para 2 lances, nós vamos tentar uma bola de 3, termina 7. Ele matou uma de 3, foi para 11, morreu. Isso. Morreu ali. E mais uma vez a gente viu discussões no banco, né? Não mais uma vez. A gente conseguiu ver uma discussão no banco, porque daí eu vejo o Devon Scott muito afim de defender e de marcar. E possivelmente ele estava pagando um esporro geral para os seus companheiros ali. Porque, poxa, alguém precisa puxar, cara. A gente não tem. O time parece que é um time silencioso, né? Exatamente. E mais uma vez, o time envelopado e engessado naquelas jogadas de Barnes picando a bola, Barnes picando a bola, Barnes picando a bola. Ah, Cruxem, ele mete bola, ele faz clutch, ele fecha jogo. Realmente, ele começou a meter bola. Quem trouxe nós no terceiro quarto pro jogo foi ele. Né? Mas, cara, é um todo que se precisa pensar, porque, cara, 3 jogos, nós estamos batendo a porta do playoff. Isso aí, se a gente não tiver essa alteração, e eu estou vendo essa leitura de hora homem, hora zona, hora homem, hora zona, acho muito legal isso da parte da comissão técnica, para criar até insegurança. Aliás, a defesa zona funcionou em diversos momentos contra a Unifacis. O União Corinthians conseguiu estancar o sangramento de levar pontos da Unifacis em boa parte do jogo, graças à defesa zona. E aí nós fizemos, e aquilo que tu falou, né? A gente fez uma troca, um switch do Coelho com o Devon Scott, e o Devon Scott marcou o Coelho, cresceu na frente dele, e aí na rotação caiu o Carr com o Jonathan, e a gente falou, cara, ele não vai sustentar. E aí arremessaram a bola de 3 na cara do Devon Scott, não tinha como, porque... o Devon se matou para defender o Coelho, fez uma baita da defesa, contestou um arremesso, o arremesso saiu, bateu na tabela, mal bateu no ar. Exato. Só que aí, embaixo da cesta, tinha o Felipe Carr, com, sei lá, 2,2 metros de altura. Não, mais, um magrão, alto. Envergadura enorme também, exato, né? E o Jonathan com 1,90, 1,88 ali embaixo da cesta. Foi obrigado a fazer falta, jogou no lance livre, quer dizer, então, sabe... Não foi nem falta, foi dois pontos, né? Então a gente faz essa leitura porque, na realidade, sabe, o contexto de quando acontecem essas trocas, cara, a gente tem que fazer a leitura, cara, o cara não vai entrar aqui dentro, não pode entrar aqui dentro. Eu tenho que forçar o cara. A composição do DNA dessa equipe ter culhão de defender. Infelizmente não tem. A gente está aí com 3 jogos difíceis dentro de casa. Todas as equipes que nós vamos jogar já estão acima da gente. Exato. E todas as equipes que vão vir aqui jogar vão querer ganhar da gente para chegar numa melhor classificação. Exato. Com essa derrota para a Unifacis, o União Corinthians não tem mais chance matemática de chegar na 8ª colocação, né? Chegando no máximo a 21 vitórias. O time que é o 8º colocado é o Bauru, mas critério de desempate o Bauru fica na frente, né? A vitória lá em São Paulo foi maior do que aqui de Santa Cruz do Sul. Então é focar em melhorar o desempenho agora. Também acho. É melhorar o desempenho, a equipe mostrar bons jogos contra 3 times fortes, 3 times que podem ser adversários nos playoffs. Sim. Né? Podem ser adversários. Exato. Principalmente o Corinthians Paulista. Né? Porque precisa dar não só um retorno, uma mensagem para o torcedor, dizer, olha, o time está pronto sim para o playoff, mas também pros adversários, para não acontecer aquilo que aconteceu na última temporada. Né? Não entrar num playoff contra o Corinthians Paulista, na última rodada enfrentando eles, o próprio Corinthians e tomar Paulista, 50 pontos no primeiro tempo. Né? Aí tu vai com uma moral lá embaixo e tudo mais. A gente já sabe que o playoff vai ser feito de 3 jogos fora de casa e 2 jogos dentro de casa. A lógica é o primeiro jogo em casa. Do time da pior colocação, ou seja, o União Corinthians estreia em casa, depois 2 jogos na fora. Casa, 2 jogos fora, um em casa e o último fora. Nessa tendência, se tu sai ganhando em casa e possivelmente tu faz um bom jogo no segundo ou terceiro jogo e dá uma beliscada, tu tem a faca e o queijo para ganhar dentro de casa, sabe? Então é nisso que a gente tem que trabalhar. Lógico que a gente vai ver isso depois com o adversário, mas a gente agora convoca a torcida, você torcedor, vem a esses 3 jogos, sexta-feira, segunda-feira e quarta-feira, é isso? Exatamente. Né? Qual a ordem dos jogos, Jaime? Contra Mogi,
Mogi, teremos depois o Corinthians Paulista e fecha contra o São José. Os 3 jogos, 7h30 da noite no ginásio Arnão. Cruxem, só para ressaltar, no momento que a gente está gravando esse podcast, esse episódio, o cenário do playoff é o seguinte. Do lado da chave do União Corinthians seria com Franca e Botafogo, Bauru e São José, Brasília e Caxias, Flamengo e União Corinthians. Pega só esse lado da chave, do lado do Franca, com um lado que se o União Corinthians... Franca, Flamengo e Bauru no mesmo lado. Exatamente. E o Brasília também. O outro lado da chave, Pinheiros e Rio Claro, é praticamente um baita de um campeonato paulista, o outro lado. Pinheiros e Rio Claro, São Paulistano e Mogi, José. Minas e Cruzeiro, clássico mineiro, e o Corinthians e Unifacisa. Grandes jogos. Tá feito aí o convite, você que curte a gente, dá seu like lá, venha, sempre curte o nosso Papo de Basquete. Nós teremos ainda para gravar 2 programas do Crônicas do Garrafão. Exato. Teremos Cárdenas, Hallowell, Isaac e Veríssimo. Veríssimo, teu chocolate está aqui, a gente não esqueceu, viu? Mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores. Jaime, obrigado pela presença. Forte abraço. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir contigo. Simbolicamente. Eu vou te deixar tu e a Pamela aqui, depois a Pamela vai dar uma roubadinha aqui no chocolate da Queterino. Adriano, forte abraço. Um abraço ao Adriano Ferrugem. Exatamente, e ao professor Nidal também. Do sonho à conquista, há muita vida real pelo caminho. A jornada até a aprovação não é fácil. Entre trabalho, estudos e compromissos diários, o tempo parece nunca ser suficiente. Sem falar no medo de não dar conta ou na ansiedade de por onde começar. Mas uma coisa é certa, o que impulsiona todo mundo a seguir em frente é o sonho, o desejo de construir uma carreira sólida, de conquistar estabilidade, de abrir as portas para uma nova etapa na vida. No CEISC, sabemos que sonhar é o ponto de partida, mas é o aprendizado, o planejamento e a estratégia que transformam o sonho em realidade. Por isso, ensinamos as pessoas a aprender, de verdade. Somos especialistas nisso. Nosso jeito de ensinar vai além do conteúdo técnico. Aqui, a gente entende o seu ritmo, suas dúvidas e sua realidade. Preparamos você não só para passar nas provas, mas para enfrentar os desafios de uma carreira inteira. Porque no final, o verdadeiro sucesso é mais do que passar em um exame. É transformar o seu futuro. Cada vez que essa transformação acontece, temos a certeza de que o nosso sonho também se tornou realidade.